Bom, nesse vídeo de hoje eu quero mostrar 3 princípios que você precisa ter antes de começar a investir. O primeiro princípio é que você, antes de começar a investir, tenha seus objetivos bem traçados. Imagina que você vá fazer uma viagem pela Itália, por exemplo. A Itália, como você deve saber, né, se você não faltou nas aulas de geografia, tem aquele formato de bota. Mas existem muitas diferenças entre o norte e o sul da Itália, e ela tem ainda pequenas ilhas espalhadas mais ao sul. Essas mudanças envolvem cultura, pratos, clima, o tipo de comunicação, inclusive, entre as pessoas. E dentro da Itália, é comum você ouvir, em algumas regiões, dialetos e até uma língua própria, como é a língua napolitana. Ela já não é nem mais um dialeto, mas ela é propriamente um idioma, uma língua, que cresce, que é falada todos os dias. Muitos pratos que nós temos aqui no Brasil vêm da Itália. Por exemplo, o panetone vem do norte, o ragu, a la napolitana, vem do sul, e assim por diante. Se você quer fazer uma viagem e aproveitar o máximo da Itália, é importante que você tenha um planejamento. É importante que você defina os pontos que você quer visitar. Ah, eu quero ir para Florença, eu quero ir para Bolonha, eu quero ir para Milão, eu quero ir para Roma, eu quero ir para Sicília, e assim por diante. Então, se você não fizer um planejamento, o que vai acontecer? Você pode perder as melhores oportunidades, você pode gastar muito mais do que você deveria, e você pode se frustrar ao final dessa viagem. Nos investimentos é a mesma coisa. Então, é importante que você tenha esses objetivos de curto, médio e longo prazo. Por exemplo, eu quero daqui a 2 anos trocar de carro. Então, é importante que você mantenha os seus investimentos, mas que você tenha uma parte separada para troca de carro. Eu, por exemplo, tenho caixinhas dentro lá do meu banco, onde eu coloco os investimentos para objetivos de curto prazo. Trocar de computador, trocar de telefone de tempos em tempos, fazer uma viagem. Então, eu sempre tenho uma caixinha para minha próxima viagem, para o lazer, para pagar isso, para pagar aquilo, para ajudar, inclusive, pessoas. Eu tenho a caixinha da assistência. Então, se em algum momento eu precisar ajudar alguma pessoa, eu tenho lá minha caixinha. Porém, eu tenho investimentos a longo prazo, como a carteira da aposentadoria. Essa carteira eu não mexo. Eu deixo ela e vou investindo todos os meses para que eu tenha a aposentadoria. Na verdade, para a aposentadoria eu não tenho uma caixinha apenas, eu tenho duas. Uma é uma previdência privada, onde eu invisto menos, e uma é uma carteira de fato acionária, onde o meu foco são principalmente ações, alguns fundos imobiliários e alguns ativos de renda fixa de médio para longo prazo. Os de médio prazo, eu tenho bons rendimentos e eu reinvisto. E a partir do momento que eles vencem, eu decido se eu quero investir em ações, em fundos imobiliários ou reinvestir numa renda fixa, por exemplo. Essa é parte da lógica, muito simplificada, claro, da minha carteira de aposentadoria. Então, eu sugiro que você tenha as suas metas bem definidas antes de começar a investir. E a mais importante é sim a sua aposentadoria. Por quê? Porque vai chegar um momento na sua vida onde você não vai conseguir mais trabalhar. Talvez o seu corpo peça para você parar ou para você diminuir o ritmo. Então, imagina um médico que ganha hoje, aos 35, 40 anos, 60 mil reais por mês. Vai chegar um momento, e ele não está muito longe disso, em que o próprio corpo ou a família vai pedir para ele trabalhar menos. E como é que ele consegue manter essa renda de 60 mil reais? Não é com o INSS, não é dependendo do governo. É tendo uma carteira
de aposentadoria, é tendo um planejamento de aposentadoria, por exemplo. Então, o primeiro item que você deve ter antes de começar a investir, na minha visão, claro, na minha humilde visão, é que você tenha os seus objetivos de curto, médio e longo prazo. Seja comprar um carro, seja trocar de telefone, seja a médio prazo comprar uma casa, aumentar a sua casa, reformar a sua casa, redecorar a sua casa, e a longo prazo, aposentadoria, sucessão e assim por diante. Então, esse é o primeiro ponto, talvez o primeiro objetivo que você tenha seja definir os seus objetivos. O segundo, você precisa definir uma estratégia. Como eu disse, a minha carteira de aposentadoria, ela tem duas estratégias. Uma onde eu coloco 10%, que é uma previdência privada, e eu tenho ela por dois motivos, porque ela tem um bom rendimento e eu tenho algumas vantagens em termos de impostos nessa aposentadoria privada, né, nessa previdência privada, e os outros 90%, eles estão numa carteira basicamente de ações, um pouco menos fundos imobiliários e um pouco menos renda fixa, porque é uma carteira preparada para minha aposentadoria. Ao mesmo tempo, eu tenho outras carteiras para objetivos de médio e curto prazo. Como eu falei, a curto prazo eu tenho minhas caixinhas. Então, é importante que para cada objetivo você defina a sua estratégia. Que para cada objetivo da sua vida você tenha tudo muito claro e você tenha disciplina para fazer isso. Eu vou aproveitar e falar do meu curso 12 Passos do Investidor Sábio. Tem aqui no link da descrição, você pode fazer esse curso e ele vai te mostrar como montar essa estratégia, quais os melhores ativos, como escolher, como acompanhar e assim por diante. Mas o que eu quero é que você entenda que, como segundo passo, é importante que você monte essa sua estratégia. E se você está começando a investir, começa com uma estratégia, começa com uma carteira, começa com um objetivo. Talvez a sua aposentadoria, talvez seja o que exija mais investimentos ao longo do tempo, mas é o que o seu eu do futuro vai te agradecer. Então, o seu eu do futuro daqui a 10, 20 ou 30 anos vai, ó, valeu, cara, você me ajudou. Pensa nisso. E a partir daí você monta essa estratégia. E claro, para isso é preciso conhecimento, sim, é preciso estudo, sim. E não caia na diquinha do influenciador, não caia na diquinha do guru da internet. Tem muita gente boa, mas tem muita gente que está querendo passar a perna. Tem muita gente que não investe e está te vendendo curso de investimento. Tem muita gente que quer ficar milionário às tuas custas. Olha quanto custa o meu curso. É ridículo. Agora tem gente cobrando 5, 10, 15, 20, 30, 50, 100 mil e a pessoa está ficando rica às suas costas. Então não caia nesse truque. Defina você a sua estratégia. Defina você a maneira como você vai gerenciar os seus investimentos. E é quase certo que o seu eu do futuro vai te agradecer. E quanto mais cedo você tomar essa decisão, quanto mais cedo você montar essa estratégia e começar a fazer os seus aportes, melhores as chances de ter um bom resultado. E por fim, parece uma coisa muito óbvia, mas essa parte é a mais difícil. Seja fiel à regra número 1 e à regra número 2. Ou seja, seja fiel aos seus objetivos. Eu vejo muita gente com potencial enorme desistindo dos seus sonhos, desistindo dos seus planos e projetos de curto, médio e longo prazo. Eu vejo pessoas trocando a aposentadoria por algo imediatista. Caso você não saiba, além de investidor, eu sou planejador financeiro pessoal. Então, eu ajudo famílias ou indivíduos a planejarem isso. Isso é parte do meu dia a dia. E eu vejo pessoas trocando uma aposentadoria com uma renda de 10, 15, 20, 30 mil reais pela compra de um carro agora. Um carro que vai desvalorizar ao longo dos anos, um carro que vai, depois de vencida a garantia, gerar a manutenção. Um carro
que vai minar os sonhos e vai roubar aquela renda do seu eu do futuro. Então, seja fiel às suas regras, seja fiel aos seus princípios. Se você montou uma estratégia, o item 2, seja fiel à sua estratégia. Ah, mas eu vi um vídeo que está dizendo que Banco do Brasil está barato, que Santander está barato, eu devo investir? Se isso couber na sua estratégia, não é o guru da internet que vai dizer se você deve ou não investir. É a sua estratégia que vai ditar os seus rendimentos. Então, o terceiro é o mais difícil. Por quê? Porque é aí onde as pessoas falham. Elas vão desistindo ao longo do caminho. Lembra daquela viagem da Itália? Ah, eu planejei amanhã estar em tal cidade, mas olha, tá aqui perto, eu tô com preguiça de dirigir. Essas pequenas mudanças de rota vão minando os seus sonhos e os seus investimentos. Então tome cuidado. Se você pega um avião saindo do Brasil e ele muda 5, 6 graus na sua rota, no começo é quase imperceptível, mas é a diferença entre ele pousar na África ou na Europa. Então, a mesma coisa vai acontecer com seus investimentos. Pequenas mudanças de rota, pequenas desistências ao longo do caminho podem minar os seus investimentos, podem minar os seus sonhos. Então lembra disso. Tenha planos e sonhos curto, médio e longo prazo. Defina suas estratégias. E por último, seja fiel. Siga o seu roteiro. Espero que esse vídeo tenha sido útil. Se você não é inscrito no canal, já sabe, se inscreve, deixa o seu joinha. Mas se você puder, tiver alguém na sua família, no seu trabalho, do círculo dos seus amigos, e que você imagine que esse vídeo seja importante, eu te peço encarecidamente, compartilha ele. Ajuda esse teu amigo, esse teu parente, enfim, esse teu colega de trabalho. Mais uma vez, meu muito obrigado e bons investimentos.